gente. Boa noite, pessoal. Boa Que bom que noite. vocês estão aqui. Obrigada pela confiança. Vamos bater um papo hoje sobre encerramento de ciclos, como é que funciona esse encerramento de ciclos, e como é um papo bem descontraído, bem leve, eu quero, né, gostaria da participação aí de vocês, porque esse é o objetivo do Papo de Terapia, né, trazer uma integração aí com todo mundo, entender o que cada um está passando, o que gostaria de compartilhar, para que a gente possa ter um olhar mais amplo sobre todas essas questões, falando sempre, né, do nosso ponto de vista aqui, que é sistêmico, a partir das constelações, e para que a gente possa ir se libertando e saindo de questões que vão nos prendendo, que vão nos limitando, que vão nos deixando com pouca energia, muitas vezes, né, ou sem saber o que fazer, e muitas vezes a gente tem aí pode ter uma clareza, uma tradução melhor daquilo que a gente precisa fazer pela troca de todo mundo, né? Então eu acho que esse é um processo muito rico, é um processo muito válido, e eu convido a todos, né, para participar aqui comigo. É a nossa primeira vez. Gente, que emoção! A gente vai deixar de ser virgens. Então, vamos lá. Já temos 17 participantes, ainda está faltando gente, mas já vamos começar, né? Já passamos do nosso horário e quem vai chegando a gente vai adicionando. Então, vamos lá, gente. O que é para vocês encerrar um ciclo? Eu gostaria de saber, eu queria escutar de cada um de vocês, se for possível. Para isso, falem uma de cada vez, né? Vamos tentar aí fazer uma rodada bem breve, né, para que a gente possa passar por todas, né? E o que é encerrar um ciclo para vocês? Vocês sabem como encerrar um ciclo? Seja ele amoroso, seja ele de trabalho, seja ele de amizade, muitas vezes. Como é encerrar um ciclo? É possível encerrar um ciclo? Ou, muitas vezes, por que eu não consigo encerrar o ciclo? Então, comecem aí. Eu gostaria de ouvir cada uma de vocês. É possível? Falando o primeiro nome, né, gente? Quem quiser falar, tá? Também não é obrigatório. Fala todo Eu, mundo. Não, não precisa falar todo mundo, que eu não vou bater em ninguém hoje. Até porque eu tô longe. eu posso começar, Fê. Vai lá, Vivi. Meu nome é Vivian e para mim encerrar ciclos é você romper com coisas, pessoas, sentimentos que não fazem mais sentido, que não cabem mais, tipo, na pessoa que você é hoje, né? Às vezes a gente carrega muitas coisas e por comodismo, né? Porque sempre esteve lá e aí uma hora você se depara e fala, não, eu não quero mais. E aí o encerrar, acho que o querer encerrar é o primeiro passo, mas o como encerrar muitas vezes é mais difícil e conseguir encerrar mesmo depende muito da situação, né? Ou do quanto você está preparada para desapegar daquilo e se abrir, tipo, porque é automático, uma vez que você encerra um ciclo, um novo ciclo abre, né? Então, para mim é isso. Tens algum exemplo de encerramento de ciclo? Eu tenho muitos encerramentos de ciclos, né? Eu sou recém-chegada em Santa Catarina, eu encerrei, tipo, o meu ciclo em São Paulo, que é a cidade que eu nasci, que eu sempre vivi, e sinto que chegou uma hora, eu não tinha mais o que tirar de lá, entendeu? Tipo, que eu tive que desapegar e deixar para trás o conforto, né? A zona de conforto daquilo que você já conhece e me desbravar para algo, um lugar que eu não conhecia ninguém, para, tipo, poder, tipo, ter um novo ciclo. Acho que esse é um bom exemplo. Ótimo. Realmente é um encerramento de ciclo bem bom. E como é que tu encerrou esse ciclo, Vi? Eu acho que chega um certo momento que você percebe que não dá para tirar mais nem leite de pedra, sabe? Assim, quando você vê que você busca mais, mas as coisas não chegam. E eu acho que também, nesse caso, tem a ver com a saturação das coisas, né? Você se dá conta que você já fez tudo que está na sua alçada e o retorno não vem, ou a expectativa não é correspondida, entendeu? E então você fala, não dá mais, então vamos partir para uma nova abordagem. Mas é muito pessoal, né? E às vezes tem coisas que já saturaram tanto que é mais fácil romper, tem coisas que levam processo, né? Tipo, é difícil. Eu também já encerrei amizades porque não me faziam mais bem.
Inclusive tem uma ali que, tipo, não me esquece nunca, assim, tipo, todo aniversário liga, entendeu? Tipo, sempre se faz presente, mesmo você já estando em paz, né? Isso, agora a Vivian falou algo que eu já vou passar para outra que quiser falar, mas eu vou pegar o gancho no da Vivian. Obrigada, Tavi, pelo teu compartilhamento. Gente, quando tem uma pessoa, tá, da nossa convivência, que a gente acredita que fechou o ciclo, né? Ah, não quero mais encontrar com essa pessoa, não faz mais sentido, ou ela não tem mais sintonia com a minha vida, né? Então eu vou parando de falar com ela. E se essa pessoa não para de falar com você, como é o exemplo dessa amiga da Vivian, né? Essa menina tá sempre buscando, tá sempre conectando. Isso significa o quê, gente? Que o laço não foi harmoniosamente encerrado, falta algo, né? Para que o outro possa se sentir em paz e de te deixar ir também, né? Porque uma coisa é o que a mente racional diz assim: ah, eu encerrei o ciclo, não quero mais, já resolvi com fulano, com ciclano, com beltrano, não quero mais aquela pessoa na minha vida, não vou mais me relacionar. Só que dentro de nós, internamente, ainda tem uma conexão. E se o outro te busca o tempo inteiro, como naquele sentimento assim, poxa, mas ele não me deixa em paz, ela não me deixa em paz, está sempre me mandando mensagem e eu não quero mais nada com fulano, mais nada com ciclano. Isso significa o quê? Que internamente você de fato não encerrou e o outro está buscando um lugar na sua vida. O outro está buscando um reconhecimento de você que você não deu. Muitas vezes é o reconhecimento de um lugar de importância, o quanto aquela pessoa foi importante na sua vida e colaborou com o teu processo de desenvolvimento e crescimento, mesmo que isso tenha sido algo negativo, algo ruim, né? No sentido de que alguma dor, algum trauma, né? Ou muitas vezes um lugar, gente, seja um lugar de gratidão para aquela pessoa, seja um lugar de numeração como de ordem, né, que a gente fala muito em sistêmica, a pessoa sente que ela não teve algo de você, você deve algo para ela. Então, por mais que você decida racionalmente que você não quer, há uma conexão energética que te mantém presa a ela e faz com que ela volte o tempo inteiro. Então, é importante olhar para aquilo que falta, o que faltou você oferecer, dar para aquela pessoa. Foi uma palavra, foi uma conversa definitiva, às vezes foi até uma conversa para poder dizer, olha, isso não deu mais certo, e não simplesmente se afastar. É muito fácil a gente pegar e se afastar dentro da nossa cabeça, dizer que acabou, que tudo certo, que resolveu na nossa cabeça. Mas o outro não está dentro da tua cabeça para saber o que aconteceu. Às vezes o outro fica criando mais histórias dentro da mente dele que não sabe nem o que está acontecendo e por isso que volta o tempo inteiro na tua vida. Volta o tempo inteiro para te buscar. Volta o tempo inteiro para uma satisfação. Porque faltou algo, gente. É preciso uma conversa honesta, uma conversa verdadeira. Seja, se você não consegue falar olho no olho, presencialmente com essa pessoa, que possa ser um texto, que possa ser um áudio, que possa ser algo que dê a força daquilo que a pessoa precisa, que é um lugar na tua vida. Olha, foi muito importante, mas acabou. Ou, olha, foi muito importante, mas eu não dou mais conta de levar isso. Fica claro, gente? Teve um caso agora até dando de exemplo de uma cliente minha ontem, que ela tem um aborto do primeiro relacionamento, com 18 anos, foi um namoradinho que ela teve, e depois 3 outros abortos do marido, do segundo marido dela, com o qual ela teve uma filha. Então são 4 filhos que ela teve desse segundo relacionamento, sendo 3 abortos, e ela está no terceiro casamento, tá? Então, o que aconteceu? Ela entra nesse terceiro casamento, ela foi no meu consultório, justamente para falar que esse casamento dela é uma briga o tempo inteiro. O tempo inteiro ele cobra ela, briga ela, exige dela, humilha ela, sacaneia ela, então ela foi como se fosse uma vítima. E o que eu trouxe para ela foi o seguinte: como ela não encerrou os ciclos com o primeiro marido, nem com o segundo marido, encerrar os ciclos significa dar um lugar para eles, enxergá-los como deveria realmente ser, a energia deles fica no lugar
que é, né, do parceiro dela, e aquele terceiro que entra com toda essa energia de exclusão, entra com toda essa energia de rejeição que ela tem do primeiro e do segundo. Então é como se o terceiro incorporasse toda essa energia, e a raiva que o primeiro e o segundo têm dela, o terceiro desconta e fica lá machucando, e ela fica presa nele o tempo inteiro. Então foi muito interessante a gente trabalhar isso com ela para encerrar esse ciclo. Por quê? Porque um encerramento de ciclo, a gente sabe, principalmente com relacionamentos, a gente sabe quando termina um ciclo bem pela forma como você fala. Por exemplo, eu tenho meu primeiro casamento, né? Se vocês me perguntassem 2 anos atrás, 3 anos atrás, Fê, tu foi casada? Eu ia dizer, sabe como que eu ia dizer para vocês? Eu ia dizer assim, eu fui casada, eu terminei, a gente terminou a relação e, poxa, teve violência, teve agressão, ele me abandonou, me deixou sem nada. Esse ia ser o meu diálogo para vocês. Hoje, qual que é o meu diálogo para vocês, se vocês me perguntam? Sim, eu tive um primeiro casamento, foi um bom casamento, ele me ensinou muita coisa, nós terminamos e o fruto disso foi uma filha maravilhosa. Qual é a diferença de um diálogo para o outro, gente? É a representação. É onde eu estou focada. Onde eu estou olhando é onde não terminou. No meu primeiro diálogo, o ciclo não se fechou, porque eu não consegui enxergar gratidão, eu não consegui enxergar o que de bom aquele ciclo com aquela pessoa trouxe. Agora, o segundo diálogo que eu coloquei para vocês no meu comparativo da minha história é um diálogo que é muito mais leve. Encerrou o ciclo, acabou, tá leve. E foi isso que eu trouxe para essa cliente ontem, né? Para que ela pudesse enxergar que, apesar dos pesares, esses 2 primeiros homens permitiram a ela que ela fosse mãe. Se não foi permitido ser mãe em função dos abortos, isso é uma outra questão, mas ela foi mãe e esse é o ponto principal. E é para isso que tem que ser olhado. Então, o encerramento de ciclo parte do princípio de a gente conseguir olhar com gratidão para aquilo que aconteceu. É olhar para aquela situação, ou para aquela pessoa, ou para aquele emprego, como se fosse a primeira vez que eu os vi. Isso é saber encerrar ciclo. Agora, quando a gente encerra um ciclo baseado no final dele, que normalmente é o desgaste, normalmente é a falta de sintonia, é a falta de conexão, é o rancor, é a mágoa, é a tristeza, aí você fica preso naquilo. E se você simplesmente vira as costas e, não tenho, nossa, eu tenho uma mágoa, um rancor, uma agonia dessa pessoa, ui, então não vou mais falar com ela, quero ir embora, vamos terminar, tu já me irritou de... Tá, Adriana? Tu já me irritou demais, eu já não te aguento mais. Aí você vira as costas e vai embora. A pessoa que tá aqui, ela vai ficar olhando, mas o que foi que eu fiz? Como assim? Tá, mas por que a gente não tem mais sintonia? Você pode explicar de novo? Isso significa que você não deu um lugar para ela na tua vida, você simplesmente excluiu. Alguém mais quer falar? Eu quero falar. Eu quem? É a Mari Ellen. Fala, amor. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Primeiro, eu acho que eu já estava pensando assim, eu estou encerrando um ciclo agora por até me disponibilizar a falar agora, né? Porque eu sempre me escondi, nunca abria a câmera, nunca falava em grupo, nunca compartilhava. E essa semana eu tive um encerramento de ciclo mesmo que eu tenho que colocar para fora e me expor mais, né? Era uma coisa que estava bem trancada, assim. Então, falar de tudo que a gente tem para falar para o mundo, né? Muitas coisas, assim. Então, eu já me vi compartilhando agora com vocês, assim. Por isso que eu até me dá aquele frio na barriga, né? De falar, compartilhar. E eu já encerrei vários ciclos, assim, para mim encerrar ciclos, ele sempre foi com muita dor, né? Eu tenho bastante resistência à mudança, então para mim encerrar ciclo era sempre muito doloroso, assim, então eu tô ressignificando isso também. Eu tive um encerramento de ciclo que quem me ensinou foi a Fê, principalmente nos trabalhos, eu fiquei anos num trabalho,
e saí de lá com algumas coisas conectadas, assim, não saí em paz, não saí honrando, né, com gratidão. E eu fiz isso ano passado, assim, voltei lá, voltei para a dona da empresa, sabe? Conversei com nossa, e eu me tremia de cima a baixo, assim, né? Nossa, mudança, ela era uma pessoa mais ríspida, assim, né? Foi uma saída, porque ela não queria que eu saísse da empresa de jeito nenhum. Então eu saí meio que forçada e nunca voltei, assim, né? Mas aprendi muito, então retornei lá com ela, fiz toda a dinâmica, sabe, de conciliação, a gente fez trocas muito incríveis e saí com o coração leve, cheio de gratidão, assim. Então eu acho que a gente, diariamente eu percebo que eu tô encerrando alguns ciclos, né, tendo mais consciência, e eu acho que é devagarzinho nesse despertar, nessa colaboração também com todo mundo, essa troca também, que é muito rica, né? Eu acho que aí a gente vai aprendendo a encerrar ciclos mais leves. É isso. Obrigada, muito bem. Outra coisa que é importante a gente lembrar de encerramento de ciclo, gente, é que para encerrar um ciclo requer força, né? A gente precisa de força para poder encerrar um ciclo para iniciar um próximo, né? E a força do encerramento de um ciclo normalmente vem da energia do paterno, da energia do nosso pai. Porque pai representa internamente independência, né? Então, quando a gente tem uma relação saudável com o nosso paterno, né? E quando eu falo relação saudável, é relação de aceitação, né? Desse pai como um todo, seja ele quem for, né? Como for, esse pai sempre dá para a gente a independência emocional. Eu até falei isso numa live da semana passada com a Adri, que hoje em dia está voltando aquela coisa das parteiras, né, de dar para o pai cortar o cordão umbilical da criança, né, quando a criança nasce. E esse é um ato muito importante do paterno para que dê, então, autonomia para essa criança e ela saia da dependência emocional do materno, tá? E o que é a dependência emocional do materno? É quando a gente espera sempre que o outro dê, que o outro faça, que o outro dê o passo, que o outro decida, eu não quero terminar. É porque eu não quero magoar o outro. Tudo história, gente. Tudo besteira da nossa cabeça. É porque, no fundo, a gente não quer assumir a responsabilidade pelo passo que está sendo dado. E essa energia vem sempre da energia do masculino. Então, independência emocional, quem busca independência emocional, capacidade de tomar decisões, capacidade de dar o passo, isso vem da energia do masculino, da energia do nosso pai, e não da energia da mãe. Então, é importante que vocês olhem hoje para a relação do paterno de vocês, com o pai de vocês, como é que está essa relação internamente, né? Como é que isso tem se configurado na vida de vocês. Porque quando esse paterno não está claramente, inteiramente dentro de nós, e quando eu falo pai, gente, eu não estou falando da figura paterna, eu estou muito mais me referindo ao homem que o nosso pai representa, porque todas as nossas dores com relação ao nosso pai vêm, na verdade, do homem que ele é. Porque pai é aquele que nos deu a vida, e depois disso é o que ele dá conta de fazer no papel de pai. Então, a gente confunde muito isso dentro de nós, até em função de toda essa, seja religião, seja sistema social, crenças, né? Onde a gente coloca muitas vezes um pai e uma mãe num pedestal como se eles fossem deuses, né? E, na verdade, eles são só seres humanos, um homem e uma mulher tão comum quanto a gente é, e muitas vezes não tiveram nem aquilo que a gente tem deles. E ressignificar isso dentro de nós ajuda muito para que a gente possa realmente olhar para o essencial. E quando a gente olha para o essencial, a gente começa a sair dos julgamentos, que é o que nos separam realmente dessa relação mais profunda com esse paterno e com esse materno. Então, tomar decisões, encerrar ciclos, significa independência emocional. E independência emocional vem do nosso pai. Quem busca independência emocional, independência financeira,
precisa ter realmente um trabalho muito consciente do pai dentro de si. E, gente, não pensem vocês que é um trabalho de uma hora para outra, que é uma constelação, que é um workshop, que é uma terapia. Gente, isso é para uma vida, é um trabalho. Então, não se iludam, né? É um caminhar permanente, porque a gente vai dar, às vezes, 2 passinhos para frente, 3 passinhos para trás. Às vezes, vai dar 5 passinhos para frente, 2 para trás. Às vezes, a gente vai dar 5 para frente e vai ficar. Maravilha! Cada passo que a gente dá é uma jornada. Lembrando sempre que eu não sei aqui qual que é a religião de vocês, ou no que vocês acreditam, portanto eu vou falar naquilo que eu pessoalmente acredito, tá? Sem desrespeitar ninguém, mas apenas compartilhando. Sinto, penso, entendo que a gente é um ser em evolução. Viemos aqui muitas outras vezes, estamos aqui, vamos voltar algumas várias vezes. Então, quando a gente fala da relação do paterno, a gente não está falando apenas dessa existência aqui, a gente está falando de toda uma eternidade de existências ali atrás. E não apenas isso, a gente pode olhar por 2 pontos, né? Tanto do acumulativo da experiência do nosso espírito, quanto do ponto de vista sistêmico, que é o acumulativo da experiência do nosso sistema familiar. Então, imaginem que a gente está lidando com todas essas forças ao mesmo tempo. Então, a evolução, ela não se dá de um momento para o outro. A cura com meu pai, a cura com a minha mãe não se dá de uma hora para outra. É um processo, é um caminhar que está nas pequeninas coisas. Quem tem pai vivo, quem tem a sorte, né, a bênção de ter o pai vivo, é com ele que a gente tem que fazer esse movimento. Para que a gente possa, então, resgatar essa independência, essa capacidade de, não, eu tenho tanto amor por mim que eu não vou mais me permitir ficar nessa situação, que eu não vou me permitir mais ser abusada, porque o outro é sempre um reflexo de nós. Então, aquilo que o outro nos abusa, nos machuca, é diretamente proporcional ao quanto a gente permite que o outro nos machuque e nos abuse. Porque foi assim que, de algum jeito, a gente aprendeu e, de algum jeito, a gente permite que isso continue. Alguém mais quer falar? Eu quero. Fala. Nessa questão aí da relação com o pai, ter um bom relacionamento com o pai é suficiente? Um relacionamento cordial, em que não haja muitas brigas, é suficiente? Isso é ter um olhar para o pai? Não. Muitas vezes eu rio, gente, porque é ter um bom relacionamento longe, né? Normalmente, né? Relacionamento cordial. Eu tenho um relacionamento ótimo com meu pai. Tu mora com ele? Tu mora perto? Não, ele mora 500 quilômetros de distância de mim. Altos. Não quer dizer que isso seja um mau relacionamento, mas o que a Adriana está puxando é muito importante, a superficialidade, né? Uma coisa é eu ter um relacionamento com meu pai. Oi, tudo bem? Como é que tu tá? Não, olha, teu dia foi bom? Meu dia foi super bom. Então tá, posso falar com a mãe? Isso é uma cordialidade. Como você está? Como é que eu estou? No superficial. Um relacionamento com o paterno precisa de intimidade. E a intimidade com o paterno ou com o materno, gente, passa por isso aqui, ó. Toque. Passa pelo toque. Passa pelo se entregar ao toque, passa pelo se entregar de inteiro, passa por compartilhar as histórias da tua vida com a tua mãe e com o teu pai. Se, eu sempre falo isso em sessão, né? Se tem alguma coisa que tu faz, alguma merda que tu faz, que tu sabe que é merda, e tu não pode contar pro teu pai e pra tua mãe, é merda mesmo. Certeza, gente. Se tem alguma coisa, teve uma cliente minha que ela estava namorando um cara casado. Daí eu cheguei para ela e disse, olha, mas eu não consigo terminar com ele, que tititi, Ela já tinha feito constelação e tal, não tinha se desvencilhado dela. A gente viu que isso era com relação ao pai dela, que tinha deixado uma mulher, enfim, essas enredo, né, sistêmico. Mas daí eu cheguei para ela e disse assim, olha, uma boa solução para ti é, vai e conversa com teu pai. Conta pra ele o que tá acontecendo na tua vida. Gente, essa guria ficou branca, preta, azul, amarela, vermelha. Como que eu vou falar isso pro meu pai? Meu Deus, justamente por isso. Tu precisa te colocar pequena, receber um esporro dele, receber talvez a puxada de orelha dele para que você tome consciência de qual é o teu lugar na vida. Porque se você tá num rolo sistêmico, né, numa triangulação,
com uma pessoa que é casada, é porque essa triangulação já vem da tua infância, onde tu tá no meio do casamento do teu pai e da tua mãe. Quando você fala o que está acontecendo na tua vida, o pai e a mãe vão olhar para ti e vão dizer alguma coisa, que obviamente a gente já sabe o que vai ser, e esse choque de despertar, essa vergonha positiva que vai tomar conta de você, muitas vezes é o movimento que tu precisa, é a força que tu precisa, é o teu pai te olhando e dizendo, não faz isso. Ou a tua mãe dizendo, o que você está fazendo na sua vida? Por que você está aí? Esse choque de despertar, muitas vezes, é um movimento que você precisa para sair desse enrosco. Que quanto mais a gente se põe sozinho numa situação, menos força a gente vai ter para encerrar qualquer ciclo na nossa vida. Porque a gente não vai ter força, seja ele de qual forma for. Respondi a tua pergunta? Respondeu. Muito obrigada. Mais alguém? Oi. Oi, Fê. Oi, Ana. Oi. Oi, fala. Oi, sou eu, a Carolina, tudo bom? Sim, Ana Carolina, tudo? Tudo bom? Eu não errei? Eu queria, assim, fazer um depoimento, né? Contar um pouquinho de um ciclo que eu estou tentando encerrar hoje, né? Que é uma questão de uma separação que eu tive recentemente, né? O meu ex-esposo, ele me trocou por uma outra pessoa, por uma outra família, inclusive, né? Essa pessoa tem mais 2 filhos. E eu não sei, às vezes eu fico me questionando, né, o quanto que a gente, o tempo que a gente tem que ter de sofrimento, não sei, sabe? Às vezes me passa isso na cabeça, porque para mim é difícil seguir em frente, porque ainda tenho muita ligação, eu tenho uma filha com ele, e tem uma mágoa que eu não consegui ainda, acho que, tirar de dentro de mim, que é a questão de ter sido trocado por outra pessoa, né? E uma coisa que você falou que me veio muito, essa questão da dependência do pai, né? Eu acho que eu tive muito, porque eu faz mais de 20 anos que eu não falo com meu pai, que eu não vejo, né? A gente se distanciou muito, porque também na época ele se separou da minha mãe, e depois de um tempo, não foi traição, né? Mas ele se separou e teve uma outra família, e logo quando ele conheceu essa outra mulher, ele não procurou mais eu, nem meu irmão. Então, ele teve essa distância. E eu também estou sentindo, eu não consegui trabalhar com isso, né? Eu passei muito tempo, muitos anos da minha vida sofrendo e não entendendo por que um pai não procurava um filho, que era diferente da minha mãe, que a minha mãe estava sempre presente, sempre fazendo tudo, nunca deixou faltar nada para a gente. E hoje eu vejo que eu estou passando pela mesma situação com o meu ex, entendeu? Que eu não consigo aceitar comportamentos e atitudes que ele tem tido, né? E que poderia ser diferente, porque é a forma como eu vejo, como eu aprendi de ser, né? Então, ele não procura filha, quando procura, não é responsável da mesma forma que eu sou. E às vezes eu fico assim, quando me dá, às vezes acho que uma questão de uma claridade, uma luz, né? Não, mas, Carol, ele é diferente, ele teve uma outra criação, ele teve uma outra família, uma outra estrutura. Então, a pessoa só pode dar o que ela recebeu, né? Ela não consegue dar além do que ela teve. E às vezes eu fico tentando ser assim para poder seguir em frente. E às vezes eu passo uns dias e aquilo ali até me conforta, assim, não, ele é diferente de mim, ele não tem como ele ser que nem eu. Só que de repente vem coisas e vem mágoas ou alguma coisa que ele fez que traz tudo aquilo de volta, assim, sabe, para o meu convívio, né? E eu não consigo deixar isso para frente, sabe? Traz o que de volta? Traz o que de volta? A mágoa, o sentimento, porque eu não consigo... tem mágoa? De ter se trocada. Eu acho que eu não consigo tirar isso, sabe? Porque agora eu vejo tudo que ele fazia comigo. Quando que ele foi trocada pela primeira vez? Meu pai. Eu acho, né? Então é uma coisa que eu tenho que refletir, né? E trabalhar isso com meu Teu pai. É vivo? Sim. Mora em Minas. Ele mora em Minas. Faz quanto tempo que tu não fala com ele? E falar assim por mensagem só. Falar pessoalmente já faz uns 20 anos que eu não falo com ele. Então... Porque eu fico sempre... O marido está repetindo a história do teu pai, né? Que o
a gente espera que o outro sempre faça e a gente não faz. Isso foi todos esses anos. Eu sempre fiquei esperando que ele, como pai, tivesse o primeiro passo. E eu não fazia. Entendeu? Dentro de sistêmica, Ana, né? Dentro do ponto de vista sistêmico, pai já fez, ele já fez. Quem tem que fazer é você. O que está acontecendo aqui, que se percebe, é que você está presa na dor da tua mãe ainda e na dor da tua menininha que foi trocada pela primeira vez, né? Por uma outra família, uma outra história do teu pai. Então, aquilo que a gente rejeita do nosso pai, né? Ou da nossa mãe, mas nesse caso do teu pai, que foi a tua dor tão profunda de ter sido trocada junto com a tua mãe, é o que tu atraiu, né? Nesse marido, nesse primeiro marido aí que você tá relatando, para poder repetir essa dor novamente, que foi o que tu aprendeu, para que você possa olhar o potencial que é a relação com teu pai. Ou seja, para você se desconectar deste marido e deixar ele ir, né? A gente precisa primeiro entender que eu preciso me desconectar da dor da minha menininha lá atrás, porque num ponto de vista mais profundo, emocionalmente falando, tu tá lá com teu pai ainda. Sim. Por mais que tu tenhas crescido fisicamente, por mais que tu tenha tido teus filhos, emocionalmente tu tá presa lá com teu pai ainda, e talvez, e muito possivelmente, tu transferiu para esse marido o pai que tu não teve. E chega uma hora que fica pesado demais. Então aquele que assume muita responsabilidade dentro de uma relação vai embora, porque o que tu estava buscando nele, no teu marido, era o teu pai. E chega uma hora que um não se enxerga mais como homem, como mulher. E o que ele foi buscar? Uma mulher? Alguém que enxergasse ele. Entende? Foi o que ele falou para mim. Claro. Então, essas coisas a gente precisa tomar consciência, porque senão a gente sempre vai ficar no papel de vítima, que é ele me largou, ele foi para outra mulher, aí fica a mágoa. Agora, quando a gente amplia a visão, a gente consegue enxergar que a dor, na verdade, não vem dele. Ele só repetiu aquilo que tu já tinha para que tu pudesse enxergar o que realmente é importante para ti, que é a cura com teu pai. E tu és uma mulher, quantos anos tu tens? 37. Tu só tem 37 anos. Tu tens uma vida inteira ainda pela frente. Mas para que você possa ter a chance de reconstruir a tua vida com uma nova pessoa, nenhum outro homem vai entrar na tua vida para ficar, porque tu ainda não enxerga nenhum outro homem, porque tu ainda está esperando teu pai voltar. Só que esse passo, quem tem que dar é tu. Tu tá esperando há 20 anos o teu pai voltar. E o teu pai não vai voltar. Primeiro, é difícil para tomar esse passo. Claro que é, porque a gente tem um trauma, a gente tem uma dor, isso fica marcado em cada célula do nosso corpo. Claro que é difícil dar. Só que a minha mais pela questão eu acho que para mim é a questão da minha criação, de achar que quem deve fazer, a minha mãe me ensinou isso, que quem tem que procurar é o meu pai, que ele que é o adulto, que sempre foi o adulto, que é o pai, e a responsabilidade seria maior dele. Essa era a raiva dela. Foi a raiva dela que colocou essa crença em você. E daí colocou um peso, porque de alguma forma ela também esperava do teu pai aquilo que ele não podia dar. Provavelmente a dor que ela tinha do próprio pai dela, ela depositou no teu pai. Sim. Só tá passando. Quando ela fala é o pai que tem que procurar, ela não está falando do teu pai, ela está falando do pai dela já para ti. É a dor dela. É o que ela acreditou que o pai dela deveria ter feito e não fez. Isso é muito interessante. Muito obrigada. Próxima. Obrigada. Mais alguém? Mais ninguém? Se ninguém vai. Ô, Fê, eu posso compartilhar uma dinâmica que tu fez comigo numa terapia? Foi pro pai, né? Em direção ao pai. Peraí, só um instantinho. Só deixa eu ver se tem mais alguém que quer falar. Pode ser? Pode. Vai lá, Érica. Tá. Como eu faço?
Tô perdida aqui. Tá me ouvindo? Tá. Oi, Sim, boa pode falar. noite a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Então, você comentou a questão da intimidade, né? É que é fácil a gente achar que tem uma intimidade quando tá longe. Mas como faz para resgatar essa parte do toque, do carinho, assim, daquele aconchego paterno, daquele aconchego materno? Porque assim, eu não fui criada com os meus pais. Eu fui criada pela minha avó. E eu tenho contato com meu pai, com minha mãe. A gente conversa, mas eu nunca fui de me abrir, assim, abrir a minha intimidade, né? De contar coisas que eu sinto, ou então algum medo, algum sonho, algum projeto. Realmente eu tenho bastante dificuldade em relação a tudo isso. Com a minha mãe, depois do processo da nossa primeira sessão, isso melhorou bastante. A gente já tem conversado, né, sobre algumas coisas, até foi engraçado porque ela mesma tomou o passo de estar me ligando e falando algumas coisas que ela vem sentindo. Mas eu vejo que com o meu pai eu não consigo ter essa questão do toque, sabe? Assim, aquela coisa de abraçar, como você falou. Eu vi uma live que você fez, você falou que teve um dia que você deitou aconchegada no seu pai e você chorou muito nesse dia e tal. Eu não consigo, assim, é como se o abraço do meu pai, para você, eu estou sentada do lado dele num sofá e ele me abraça, esse abraço me incomoda. Eu não sei te explicar o que é. Eu já parei para pensar nisso, já investiguei, mas eu não consigo saber o motivo disso. Sua mãe teve relação com o pai dela? Oi? Sua mãe teve contato com o pai dela? Não, também não. A minha história de mulheres foram mulheres casadas, mas que em algum momento da vida os maridos foram viver uma outra história. E aí as mulheres tiveram que criar todos os filhos, né? Isso tanto pela minha família paterna, quanto pela minha família materna. As mulheres foram abandonadas, é isso? Sim, sim, sim. E aí tiveram que criar os filhos, né? Foram trabalhar, os filhos trabalharam desde muito cedo, né? Quando falta a estrutura paterna, falta dinheiro, né? Tu terminou a pergunta? E o que me intriga com tudo isso? Que eu tenho observado que no meu relacionamento com um homem, eu não tenho a menor dificuldade em demonstrar carinho, em demonstrar afeto, em fazer e pedir carinho, em ficar abraçada. Mas com meu pai eu não consigo. Com a minha mãe também existe uma resistência. Tá casada? Já fui casada, já foi. Tá namorando? Não, não, acho que não. Só conhecendo, mas ainda não é nada definitivo. Então eu diria que não estou namorando. Mas quando eu me relaciono com um homem, eles mesmos falam: nossa, você é uma pessoa extremamente carinhosa, você é atenciosa. Mas por que eles não ficam? Bom, eles não ficam porque eles dizem que não querem um relacionamento, né? E isso vem lá de trás, porque de uma certa maneira, né, eu fui rejeitada pelo meu pai, fui rejeitada pela minha mãe, né? Acho que essa energia ficou, porque como eu fui morar com a minha avó paterna por alguns motivos, e aí então fica, né, essa coisa da energia do abandono, da rejeição. A minha mãe também passou por isso quando ela estava grávida de mim. Isso passa muito pela lealdade, daquilo que a gente chama de lealdade sistêmica, né? A lealdade com as mulheres da tua família. Se todas as mulheres foram abandonadas pelos homens, né? Então eu preciso pertencer às mulheres no meu sistema. E como é que eu vou pertencer? Sendo abandonada pelos homens também. Só que tem alguma coisa a mais, né? Para que os homens não fiquem desde muitas gerações atrás, aí já é uma questão de especulação, tá? Eu não posso afirmar com certeza, mas aconteceu algo que fez com que os homens sentissem que ao lado dessas mulheres é perigoso. Então, a energia que me passa nesse momento é perigoso para um homem ficar ao lado de uma mulher, do sistema de vocês. Compartilhando uma história minha, pessoal, a minha é muito parecida com a tua do que tá falando, né? No sentido de que o meu pai é órfão de pai, minha mãe é órfã de pai também, né? Como eu já contei isso.
As minhas avós são órfãos, porque os meus 2 avós morreram... Avô? Não, bisavô. Os 4, né? São 8. 4 bisavós, que eu tenho informação, morreram muito cedo e deixaram elas sozinhas, né? E todas as minhas tias do lado do meu pai, todas as tias do lado da minha mãe, né, são solteiras com uma penca de filho, né? E vocês já sabem da minha história que eu tive meu primeiro casamento, que eu fiquei com a minha filha e o meu primeiro marido foi embora. Então, eu precisava entender o porquê. Por que que os homens não ficam, né? Por que que os homens não ficavam? Qual era a energia que estava dentro de mim, que vibrava? Porque se eu sou fofa, se eu sou querida, para feia não sirvo nem para burra, pô, alguma coisa tá ali, tá reverberando. Por que que o homem não ficava do meu lado? E foi num profundo estudo de psicogenealogia que eu descobri que dentro do meu sistema familiar, falando de mim, houve um assassinato. Então, houve o assassinato de uma mulher, de uma mãe, de uma esposa com relação ao marido, que foi um envenenamento, tá? Essa dor é tão profunda de uma bisavó ter assassinado um bisavô dentro da própria família, que escorre entre as gerações o quê? O homem não pode ficar ao lado de uma mulher, ela vai o quê? Matar esse homem. Isso tanto se reverbera através dessa forma, como também uma mulher que procura um parceiro e tem muitos abortos, tem 1 aborto, tem 2 abortos, 3 abortos, ela passa uma energia de morte para o homem, então o homem não fica, o homem vai embora. Então tem tanto os emaranhamentos sistêmicos lá atrás, de histórias, de fatos, de maldições, que isso real, é verdadeiro, ocorreram lá atrás, quanto tem a dor dos abortos. Então, uma mulher que tem 1 aborto, 2 abortos, 3 abortos, ela pode até encontrar um parceiro, mas muitas vezes esse parceiro não fica, ou se fica, fica com muita briga, com muita discussão, como o caso que eu dei anteriormente ali de exemplo para vocês. Então, tudo isso tem que ser visto, porque é essa energia, é o que a gente vibra ali dentro. O que está por trás de mim? Qual é a história do meu sistema familiar? Qual é a história que me precede? Porque são fatos tão doloridos. Imagina uma bisavó, no meu caso, matar um bisavô. Família, hein, gente? Babado, eu achava que a minha família era babado, mas depois dessa... Isso que eu não contei nem o resto. Fora que ainda não... Agora a gente ri, né? Agora a gente ri, mas... Depois que eu já chorei muito. Pois é. Na minha estrutura de família também tem prostituição. Então, como tem muita prostituição... Palhaça. De todos tem. Por isso que a gente adora tanto hoje em dia. Então, o que aconteceu foi que, como tem muita prostituição também no meu sistema, tem muita raiva das mulheres com relação aos homens, porque houve abuso. Então, a mulher, ela trocava o sexo, mas ela tinha a raiva do dinheiro que ela recebia em função do abuso que ela tinha. Então, o que ela ia fazendo? Ela ia excluindo os homens. E claro que desses abusos tinham também o quê? Abortos. Então, quantos abortos tinham ali atrás das minhas ancestrais e tudo isso vai ficando. Qual que é o registro? As mulheres desse sistema são perigosas. A mulher desse sistema é perigosa. A mulher desse sistema é perigosa. Então, o homem entra até, num primeiro momento, se encanta, olha, fica, mas depois ele fala o quê? Eu não quero, sabe o que é? Não quero assumir nada sério contigo, não desculpa, não quero nada sério agora, sabe? Eu tô num outro momento, virou a esquina, tu tá vendo o cara namorar com outra mulher. Não é? Pô, mesmo. Não tava no momento, como é que é? Out da vida, como é que é? Celibatário. Não é você, sou eu. Não é você, sou eu. Não, é sempre a gente. Mas são essas estruturas que estão ali por trás que geram as lealdades. Então, o que está acontecendo aqui é a lealdade. Lealdade familiar que tem que ser olhado sempre cada vez mais profundo e é um processo. Essa lealdade eu já percebi, né? Se o meu pai não ficou, então eu estou projetando isso em outros homens, né? Os homens que eu estou escolhendo estão me revelando isso para que eu possa vir me curar, né? Isso eu já entendi.
Então, como resgatar essa questão da intimidade com o meu pai? Né? Assim, o que fazer? Porque eu me dou muito bem com meu pai, a gente nunca brigou, enfim. Mas eu não tenho Começa intimidade. Eu não começa consigo, assim, fazer um carinho, abraçar e tal. Não consigo. Olha só, gente, quando eu acredito que eu não tive algo na infância, se tu não teve teu pai na infância, né? Se tu acredita que tu não teve teu pai na infância, seja por merecimento, porque a gente não recebe aquilo que a gente quer, a gente recebe aquilo que a gente merece e aquilo que a gente precisa para o nosso processo de evolução. Essa é a questão. Como é que eu encerro esse ciclo? Quando eu tomo posse disso conscientemente e começo a fazer o esforço contrário. Eu dizer eu não consigo, ok, quando eu não tenho consciência. Agora, quando eu tenho consciência, eu posso fazer um movimento, ainda que difícil, ainda que resistente, para o novo. Então, faça, te força. Começa, não é te força, porque não é essa palavra, Não, mas eu acho que começa a deixar se permitir, de repente, abraçar, pelo menos isso. por um tempinho. Dá um passinho de cada vez, pega na mão dele, sabe? Dá um beijo. Começa aos pouquinhos daquilo que tu dá conta. Deixa, se tu queres dar um novo passo na tua vida de relacionamento, você vai precisar deixar morrer uma parte sua, que é essa parte, talvez infantil, que ainda precisa que o pai venha, que o pai faça, que ainda está presa no eu não consigo, que ainda está presa no ainda não dou conta, não dou conta, né? Talvez faça uma carta para ti mesma, dessa menininha, né, que segura essa dor ainda do pai, e faça uma carta, olha, você me trouxe até aqui, né? Do teu jeitinho, da tua forma, me trouxe até aqui, mas a partir de hoje, eu deixo você morrer com dignidade e dou vida para uma outra pessoa. Mas é claro que esse processo também tem que passar pela área terapêutica, que é o que a gente já está trabalhando. Obrigada. Nada. Alguém, gente? Mas estamos chegando no final, gente. Não, peraí. Só um instantinho. Não é. Peraí, só um instantinho, Vi. Ela que falou. Quem? Aqui, ó. Levantou a mãozinha. Quem levantou a mão ali? Amor, Moto G6. Moto G6. Quem é? Moto G6. Que levantou a mãozinha aqui. Fale. Pode, desativa o som. Aliás, ativa. Acho que a gente... É a Gisele. É a Gisele? Oi, Gi. Oi, tudo bom? No caso, assim, depois que eu nasci, não deu eu não tinha um ano, o meu pai foi embora, tá? Era tipo, a minha mãe foi morar já grávida na casa dos meus avós paternos, e hoje eu vou fazer 50 anos, né? Eu vou fazer 50. E isso eu não tinha eu ia fazer um ano, eu acho. E então um dia minha mãe resolveu, depois de idas e vindas assim de ele ir muito a viajar, ir para Caçador, não sei para onde, isso eu sei por conta das minhas tias, que eram irmãs dele, que depois, assim, na minha adolescência, que eu fui saber das histórias, né? Porque a minha mãe nunca falou nada. Então, assim, ele chegava com carta no bolso, aliança no bolso. Qual é e o a minha ponto? mãe... Qual é o ponto? Então, ela foi embora. Pegou meia dúzia de roupa que ela tinha daquela casa e foi embora comigo, né? E deu um basta. E dali em diante, ele nunca me procurou. Ele nunca... E aí eu fui ver ele pela primeira vez, eu tinha quase, acho que 12 anos, que a minha avó paterna chegou e disse assim, que eu sempre frequentei
o lado da família dele, sempre, toda a vida. A minha família dele me procurou. Só que... Qual é o ponto? Eu não tô entendendo o ponto. Para a gente ser mais objetivo. Qual é o ponto? Tá. O ponto é o seguinte, que eu fico pensando, será que eu sei onde ele mora? Ele já está no 3º casamento. Eu tenho outros irmãos. Eu conheço os meus irmãos que me procuraram e que eu falo com eles pela internet. Hoje eles estão morando aqui e tal. E eu fico pensando, será que eu devia ter lá, oi, eu existo, eu estou aqui, porque isso é uma coisa que não me faz bem, sabe? Parece que eu não consigo encerrar uma coisa. Querida, se tu queres encerrar um ciclo da tua vida e aparecer, tu vai precisar aparecer pro teu pai. Enquanto tu te mantiver escondida atrás da tua dor, atrás da tua vítima, tu vai continuar escondida na tua vida. E sabe o que vai acontecer? Tu vai continuar pensando na vida inteira e tu não vai sair disso. Isso. Porque chega de pensar. O teu pensamento faz com que tu te perca nas tuas ideias e tu fica dentro desse mundo, fica dando volta dentro do mundo. E não te permite ser objetiva, direta. Então, muitas das coisas que você não consegue nem concluir na tua vida, tá com base nisso. Então, para você começar a concluir as tuas questões, é importante sim, procure o seu pai. Vá procurar. É teu pai. E ainda tá vivo. Seguida teve um outro relacionamento que tá comigo até hoje, né? Que eu chamo de pai, porque eu vivo, eu vou fazer 50 anos e ele me criou desde assim, 48 anos, eu tenho 2, então eu digo. Só que você tem um pai o único pai que tu tens é o único pai que existe, que é o teu pai biológico. Né? Ah, tá. Uhum. Então, é para ele que você tem que olhar. Não é para o pai. O pai de criação tem o seu lugar dentro da tua vida, mas o teu pai biológico é um só. Ele tem um lugar de que ele te criou, mas o pai biológico é um só e é para ele que você tem que olhar. Olha para ele. Mais alguém? Muito obrigada, Gi. Obrigada por ter compartilhado um pouquinho da história com a gente. Obrigada. Vamos lá, gente. Mais alguém? Obrigada. Mais alguém? Agora tem as gurias ali que queriam falar, né? Quem que queria falar antes era a Má e era a Vívia. A Vívia tá ali. Tá. Vamos então concluir, gente. E vai lá, Vi. Começa contigo e depois termina com a Mari. É só uma coisa que fica na minha cabeça. Eu estava vendo, tem mais de 20 pessoas hoje e são todas mulheres, né? E a gente está falando em geral, todos de abandonos masculinos, né? Tipo, eu queria saber qual é a sua leitura, por que as mulheres em si buscam por uma cura, buscam por um entendimento, e em geral, tipo, os homens não. Você tem alguma teoria, algo referente a isso? Claro. A gente vem aí de mais de 7.000 anos de patriarcado, né? Então a gente vai ver que quem sofreu mais com o patriarcado foram os homens ou as mulheres. A gente sabe que os homens sofreram muito, mas foram as mulheres quem perdeu a identidade, né? Desde o início dos tempos, a gente vai ver que a propriedade privada se formou em muito tempo lá atrás na história da humanidade e incluiu a mulher como propriedade do homem. E isso fez com que muitas vezes, em muitos povos, através de muitos tempos, a mulher fosse perdendo a sua própria identidade, principalmente aqui no Ocidente, né? Que a gente sabe que não tem nenhuma referência de deusa, não tem nenhuma referência de padra, só tem padre, né? Não tem padre mulher, não tem pastora, quer dizer, até tem, pastora já existe, né? Mas bem menos quantidade do que homens. Então, a gente não vê referências de poder do feminino, a gente vê referências de homem. Então, principalmente, volto, né? Se tu vai para o Oriente, tu já vai ter mais referências de mulher, porque é baseado numa outra história.
não que não tenha tido patriarcado, mas incluiu também o matriarcado, incluiu também o feminino no Oriente, coisa que para nós no Ocidente não veio tudo isso, né? E tem também toda a história da colonização do Brasil, né, gente? Então, o que a gente vai ver? Europeus vindo para o Brasil, deixando famílias lá na Europa, né? Famílias muitas vezes já constituídas, já em dor, porque muitas vezes aqueles homens que vieram de lá deixaram pai, mãe, enfim, criança, morreram na travessia, todo tipo de dor possível, entrando num Brasil, entrando num sistema aqui onde já constitui uma família a partir de uma dor. Então, quantos foram os homens que morreram lá atrás, picados por cobra, em aventuras, em conquistar novos terrenos e deixaram famílias? Então, essa é uma dor que vem de geração para geração. Então, é tanto a dor da falta do masculino, quanto a dor da falta da identidade do feminino, que as mulheres não têm. Então, quem sofreu mais dor, gente, ao longo da humanidade? Quem foi queimada? Quem foi estuprada? Quem teve filho de quem não queria? Quem foi largada? Foram as mulheres. A mulher, muitas vezes, não sabe nem o lugar dela dentro da família, que dirá, muitas vezes, dentro da sociedade. Então, nós mulheres temos aí um caminho muito profundo de cura e de transformação para percorrer, que não é a mesma coisa que o homem. Tanto na parte social quanto na parte física. Poxa, o quanto que nós mulheres sofremos aí com o corpo, gente. Né? O corpo perfeito, em busca do... O que é o corpo perfeito? Não tem mulher nenhuma que é satisfeita com o seu corpo. Né? Então, é o corpo perfeito, é ser mãe perfeita, é tudo, tem que ser tudo perfeito. Né? E não existe essa perfeição. Então, vem muito desse patriarcado, vem muito dessa história enraizada na alma de cada uma de nós, daquelas que vieram lá atrás e não tiveram chance de colocar o seu prazer para fora, a sua palavra para fora, os seus sentimentos para fora, e que ficou tudo lá trancado dentro delas e que a gente repete. Eu tenho clientes, eu sou um exemplo, que eu fui ter orgasmo, honestamente falando, acho que depois dos 30, gente. Olha que sem noção, depois dos 30, 30. Eu fui saber o que era um orgasmo de verdade mesmo. Então, se eu, depois dos 30, fui ter um orgasmo, imagina quantas mulheres não têm, que morrem sem saber o que é ter um prazer, o que é dizer, eu gosto assim. Nossa, se a mulher falasse que gosta assim, gosta assado, meu Deus, era puta, vadia, vagabunda, qualquer coisa do gênero. Então, a mulher tem muito que curar da sua identidade, da sua força, do seu poder, da sua divindade interna. Então, não é à toa que temos aí 23 participantes mulheres. E obrigada. Muito obrigada. Nós juntas somos mais fortes. Sim. E vai ser o próximo tema, né? Que vai ser o próximo tema, inclusive. Semana que vem a gente vai falar sobre mulher, feminino, essa conexão com o feminino. O quanto o feminino vai ser necessário. Ontem eu falava no grupo de estudos sobre novas economias, tem participantes aqui, Isabela Guerra, ótimo grupo, se alguém quiser entrar no próximo, do quanto é necessária essa força do feminino para a gente construir o que vier a ser depois dessa pandemia. A força do feminino é fundamental para a reconstrução em qualquer nível pessoal, no nível de sociedade, no nível da economia, no nível da regeneração do planeta. A gente vai precisar muito da força feminina agora. Então, quanto mais juntas estivermos, menos difícil vai ser. E a cura do feminino passa pela nossa mãe, né? E enquanto a gente estiver carregando todas essas dores, a gente não consegue ser filha para poder criar um novo. Lembro que o útero da mulher é a materialização perfeita que a mulher consegue trazer um novo para essa vida. Então, a mulher tem uma conexão com a espiritualidade, claro que é maior do que a do homem, ela tem uma sintonia, porque é ela que traz a vida para o plano físico, é ela que tem essa conexão. Então, assim como ela traz a vida, um bebê, ela também traz os sonhos de um novo amanhã, ela traz as ideias de um novo amanhã. As mulheres são extremamente criativas, mas foram profundamente podadas em sua criatividade, principalmente a criatividade sexual, né? A criatividade que vem da energia sexual, que vem da energia do prazer, que vem da energia da expressão. Então, quando a mulher é podada nisso tudo, a gente vê o quê? Toda essa dor que o planeta está passando, porque é regido pela energia do masculino, que é a conquista a qualquer preço,
a qualquer custo. E a mulher sabe o que é o valor da colaboratividade, a mulher sabe o que é trabalhar em equipe, porque desde os tempos lá antigos, gente, o que acontece? A mulher, ela lavava roupa junto com outras mulheres, elas cantavam para poder lavar roupa, uma cuidava dos bebês da outra, então a mulher sabe o que é o colaborativo. Só que neste mundo, onde a gente tem uma referência maior de masculino, quando a mulher começa a retomar no seu poder, ela se depara com uma representatividade masculina, então ela começa a querer ser igual ao homem. E ser igual ao homem numa energia de conquista, numa energia de dominação, numa energia de controle, vai levar a mulher ao desequilíbrio, porque ela perde o senso dela, né? E isso tem toda uma base sistêmica também, que daí semana que vem a gente vai falar a respeito. Então, obrigada, Vivi, pela tua pergunta, foi bem legal. Profática. Quê? Profética. Total. Profética total. Queria terminar? Tá. Mari? Oi? Compartilha em 2 minutos para compartilhar. Tá, vou compartilhar bem rapidinho. Eu fiz 3 despertar da deusa no feminino e fiz um despertar da deusa masculino, assim, porque a nossa mente consciente, eu não fui criada há muito tempo pela minha mãe, fui criada mais pelo meu pai, então eu achava sempre que o meu feminino faltava, assim, então fui mergulhar no despertar da deusa feminino, mas eu ainda compartilhei com a Fê semana passada, que pra mim o mais forte foi o despertar da deusa masculino, que ela fez e pra mim eu disse pra ela, eu não faria de novo masculino, não, mentira, eu vou fazer, mas foi mais impactante do que os femininos, assim, cada um foi uma cura, uma liberação, foi incrível, e o masculino é, assim, surreal, assim, eu dormi um dia todinho, assim, para poder me recuperar, assim, de tanta liberação energética, de ancestralidade e tudo. E aí também, em terapia, a Fê deu a dinâmica para eu pedir um abraço pro meu pai. E aí eu disse pra Fê, não, imagina, capaz, não vou dar, não tem condições, a gente não tem contato físico, não tem como. E eu fiquei remoendo isso 2 meses, e voltava na terapia, ela perguntava, fez? Não fiz. Ela falou, não, vai no teu tempo, mas se tu quiser, daí se quiser, prosperidade na carreira, seguir pra vida, deslanchar, é com o teu pai. Daí fui pra casa do meu pai, pra cidade do meu pai, e aí eu fiquei 3 dias na casa dele, e aí chegou no domingo, eu arrumei minhas coisas, botei no carro, eu falei, puta merda, desculpa. Eu falei, e agora? Vai ferrar com tudo, né? Não consegui, e eu não consegui estar plena final de semana, né, com a família, porque só vinha isso na minha cabeça, tem que pedir um colo pro teu pai, tem que pedir um colo pro teu pai. E aí eu me procrastinando, daí chegou no final, eu disse, não, eu quero me libertar, eu tô nessa busca, eu vou conseguir. E aí eu cheguei, ele tava sentado no sofá, cheguei pra ele e falei, ô pai, eu, assim, ó, sabe, eu só queria que tu me desse um colo. E aí, nossa, ele abriu o braço assim e disse, nossa, minha filha, vem aqui, vem aqui. E aí eu deitei no colo dele, assim, sentei no colo dele, igual uma menininha bem pequenininha, assim. E, gente, foi incrível, assim, fiquei naquele colo, naquele coração, e vendo o coração dele bater, assim, foi uma reconexão incrível, assim. E aí o meu despertar de espiritualidade, de conexão, meu casamento, nossa, tudo na minha vida tá sendo mais próspero, assim, gratidão. Gratidão, Fê, por tudo. Que linda! É isso. É isso aí. Eu tô vendo ali os comentários, tá, gente? Só pra... Tomada de decisão é a chave, é isso aí, Cíntia, tomada de decisão, quando a gente decide que a gente quer mudar, custe o preço que custar, gente, custe uma identidade, custe uma relação, custe um trabalho, quando a gente decide mudar, é quando a gente tem a força interna de que aquilo não serve mais para mim, isso é encerrar um ciclo, com leveza no coração, sendo honesto com cada um de vocês e principalmente com a alma de vocês que quer viver uma nova etapa, um novo modelo de vida. Encerrar um ciclo significa eu deixo o velho morrer para que o novo possa nascer. Significa que eu deixo algo de mim morrer, uma relação morrer. Ah, mas eu quero que fulano venha comigo, eu quero que ciclano venha. Talvez eles não venham porque eles não estão prontos.
todo o processo de mudança, a gente precisa passar por uma porta, e essa porta eu passo sozinha, assim como você nasceu a primeira vez, cada encerramento de ciclo, você nasce uma nova vez, sozinho. E é isso que dá tanto medo. É por isso que a gente tem tanto medo de encerrar um ciclo, porque é uma decisão nossa, uma responsabilidade nossa de o que eu quero deixar, mas o mais importante da mensagem que eu quero deixar hoje para vocês é para onde vocês querem ir. Não adianta só ficar pensando, eu não quero mais isso. Vocês precisam saber para onde vocês vão. Se chega alguém na casa de vocês, um gatinho, um marido, vamos dar uma volta? Ai, vocês perguntam, para onde a gente vai? E ele diz assim, qualquer lugar serve, só vamos dar uma volta. Não saiam. Saibam para onde vocês vão. Qualquer lugar serve para quem não tem nada definido na vida. O que tu quer? Tu queres ser feliz no teu casamento? Tu queres ter um relacionamento feliz? Tu queres ter uma profissão? Tu queres ser bem-sucedida? Tu queres ser rica? Tu queres ter um filho? Esse é o teu foco. Essa é a tua decisão, essa é a tua verdade. E tudo que estiver em não ressonância com isso precisa morrer. Os teus apegos, as tuas conexões, tudo aquilo que não faz mais sentido, que não tem ressonância com o teu sonho, com o teu propósito, precisa morrer. Então, para onde vocês querem ir? O que vocês querem se tornar? Porque lá é o objetivo. E fica muito mais fácil da gente deixar esses ciclos morrerem dentro de nós para que esse novo possa nascer. Encerramos então? Gente, então hoje a gente vai ficar por aqui. Agradeço a presença de todos aqui, foi muito legal. Assim que a gente abrir as inscrições para o próximo, a gente divulga no Instagram da Fernanda. Espero que todas estejam presentes. No próximo a gente conta mais bafos de família, mais assassinatos, envenenamentos e prostituição. Ai, adoro. Adoro também. Adoro também. Eu trago mais novidades, tá, gente? No próximo só vai ser vetada a inscrição da Mari, porque falou palavrão. E não pode palavrão aqui que absurdo. Puta que pariu, não pode. Não pode. Obrigada, então, gente. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer reflexão, vocês entrem em contato com a gente, que a gente está à disposição aqui, tá bom? Compartilha aí com a gente, que a gente está fazendo aí do coração. Até a semana que vem, então, gente. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.